sou o Miquel Sousa, este é o canal Jogos no Tabuleiro. Esta semana tem vindo alguns desafios para tentarmos, de outros youtubers e de outros blogs e outros canais, para tentarmos identificar o nosso top 10 mais mal classificado no Board Game Geek. Portanto, vou fazer também esse desafio, vou analisar a minha lista de jogos e ver quais são os mais mal classificados. Na prática, isto não significa que estes jogos sejam maus ou que sequer a minha preferência seja esta ordem. Este resultado surge das pontuações e das avaliações da comunidade, portanto nem sempre ela corresponde aos meus gostos e às minhas preferências pessoais, até porque não considero que tenha jogos maus na minha ludoteca. Alguns que não serão os grandes jogos ou aqueles que eu considero de muita qualidade, alguns tenho-os por motivos diferentes. Alguns porque foram oferecidos, outros porque têm algum tema ou alguma característica específica. Este é sempre um ranking que é um pouco subjetivo, embora se definam padrões. Portanto, nós realmente nos tops vamos encontrar sempre bons jogos. Podem não ser adequados, ou nem todas as pessoas devem ou podem gostar deles, porque também há muita subjetividade naquilo que nos faz querer gostar ou querer jogar um jogo. Porque podemos não gostar do tema, podemos não gostar das mecânicas, podemos não gostar do autor, podemos não gostar às vezes até da arte do jogo, do design gráfico. Há muitas coisas que estão a concorrer para definirmos o que é um jogo bem cotado. Mas vamos passar então à minha lista. Então, o meu pior jogo, segundo o Board Game Geek, é o Millions. Confesso que fiquei um bocado chateado com isto. Porquê? Porque este jogo, ao contrário da esmagadora maioria dos jogos da minha ludoteca, é um jogo mais simples, é um jogo de introdução e é um jogo que usa algumas mecânicas que até podemos ver noutros jogos, mas nem por isso é um mau jogo. Eu diria que é um excelente jogo para introduzir a novos públicos, bastante portátil e que podemos levar para qualquer sítio. No fundo é um jogo de leilões e de gestão dos nossos recursos para tentar recuperar e obter as melhores cartas. Sendo que todos os jogadores têm a mesma quantidade de cartas iniciais com valores, que depois devem tentar competir para ir buscar as outras cartas mais valiosas, que são essas que pontuam. Portanto, fica aqui o Millions, o jogo mais mal cotado na minha ludoteca, mas nem por isso um mau jogo. A seguir, em nono lugar, outro jogo português, vem aí a Troika. Só o mantenho por uma razão, pelo tema, porque me parece um tema interessante e divertido. Enquanto que as mecânicas do jogo não são propriamente muito distintivas, não fazem diferença. Eu até diria que estas mecânicas não são propriamente mecânicas que nós estamos habituados ao que vejamos hoje em dia nos jogos de tabuleiro modernos. São ainda mecânicas antigas, num jogo de cartas, onde não há muito controle naquilo que estamos a fazer, mas o jogo, pela parte gráfica e pelo tema, é interessante. É só por isso que eu o mantenho na minha ludoteca. Então, o sétimo pior, o oitavo pior, aliás, é o Sapiens. Este é um jogo que parte de algumas mecânicas também bastante conhecidas, especialmente os dominós. É um jogo que talvez não seja muito conhecido, mas também não o considero mau jogo. É um jogo interessante para iniciar, bastante interativo e rápido, e bastante bonito e colorido. Portanto, este é o oitavo pior da minha ludoteca. O sétimo pior é o Meeple War. O Meeple War. Bem, eu não consigo dizer muito sobre este jogo porque ainda não o joguei na realidade. Curiosamente até tem sido bastante interessante para fazer as fotografias criativas que eu tenho feito ultimamente, com peças de jogos de tabuleiro, porque tem peças originais. Trata-se de um jogo de area control, não propriamente um jogo de guerra puro, mas um jogo em que vamos andar a tentar competir pelo tabuleiro, sendo que em certos casos vão haver conflitos e tentar dominar o tabuleiro constituído por vários tiles. E basicamente é um jogo de area control. Este foi o que me surpreendeu mais. Supostamente o sexto pior jogo é o Linho. Um jogo que eu também ainda não experimentei, mas que curiosamente foi muito bem cotado em alguns públicos, em algumas áreas, especialmente na área dos jogos mais pesados. Este é um jogo de gestão, de produção, de logística, bastante complexo, eu diria complexo, sobre a indústria da madeira, talvez no século XIX. Penso que é este a altura em que o jogo se passa. Portanto, é um jogo mais pesado, talvez por isso, e um jogo recente, especialmente porque esta é a segunda edição deste jogo. Portanto, o jogo é recente e talvez por isso não esteja muito bem cotado
mas tem boas reviews e tem boas críticas dentro dos jogadores mais pesados. Então, o quinto pior, salvo erro, é o Terra Nova. Aqui está mais outro jogo que eu nunca joguei e que comprei simplesmente porque estava muito barato e porque até tinha algumas reviews interessantes. Trata-se de um Area Control, também finlandês, salvo erro, sim, finlandês, e que também provavelmente não é muito conhecido, mas que não me parece que seja também um mau jogo, apesar de não ter uma pontuação muito boa no Board Game Geek. Para mim, outra surpresa também foi aqui o Pixie Queen, que supostamente é o quarto pior jogo da minha ludoteca. Este jogo esteve no top 10 de muitos reviewers e de muitos comentadores de jogos no ano passado. É um Eurogame especial. Também ainda não o joguei, mas está aqui para ser testado em breve. No fundo, é um jogo em que, ao contrário de muitos Eurogames e de outros jogos deste género, não estamos a tentar fazer o melhor. Estamos a tentar fazer aquilo que não seja tão mau. Basicamente estamos a tentar agradar uma rainha despótica, em que vamos ter que fazer tudo aquilo para agradar e quase nunca ela vai estar contente. Portanto, é um jogo em que se distribui muita negatividade, tem um muito in your face, nós podemos também distribuir a negatividade para os outros, mas o jogo tem tido muito boas reviews, tem um tema original, para quem gosta especialmente de temas fantasiosos. Portanto, foi curioso estar tão mal classificado, o que não significa que seja mau, para já é um jogo recente e na minha ludoteca a maior parte dos jogos estão muito bem classificados. Portanto, isto não é forçosamente mau. Então, o terceiro pior é um jogo conhecido, os Escapes, neste caso o Escape Zombie City. Também ainda não joguei, ainda não tive a oportunidade de jogar este jogo, pelo menos a minha cópia, mas trata-se de um jogo cooperativo em tempo real, bastante conhecido e por ser caótico, no modo como temos que todos ao mesmo tempo jogar os nossos dados e tentar escapar em conjunto desta cidade que está a ser infestada por zombies. Foi um jogo que estou a ver como é que o posso aplicar em contexto formativo e educativo. Então, o segundo jogo mais bem classificado, dos meus piores classificados, é o Colony. Este é um jogo de deck building e de alocação e gestão de dados. Não tem sido muito bem classificado, mas eu diria que é um bom jogo. Pode tornar-se um bocado mecânico. Eu diria que com mais umas expansões e com mais algumas cartas ele pode ser interessante. O facto de ter cartas que nós podemos decidir para configurar os jogos, podemos torná-lo mais competitivo, mais confrontacional, mais de gestão de recursos, mas eu diria que também é um bom jogo que não é muito conhecido, mas que é interessante. E por fim, o melhor dos meus piores é o Queen's Architect. Este jogo também digo que é um bom jogo, também não me vou desfazer dele. Acaba por ser um jogo que me diz muito sobre a minha profissão, pelo menos parte daquilo em que eu trabalhei, que era na gestão de obras. E este jogo, no fundo, estamos a gerir equipas de trabalhadores, gerir o seu cansaço, a sua motivação, contratá-los, deslocá-los para obras, tentar fazer o melhor trabalho possível, combinar todos em conjunto. Tem umas mecânicas muito especiais em que as peças dos trabalhadores rodam e têm diferentes capacidades de trabalho, e temos de estar a gerir esta equipa. Ele pode ser um bocado mecânico demais, quadrado, e acaba por ser um jogo de corrida. Quem tenta construir melhor estes desafios. Mas eu diria que também é um bom jogo, um jogo mais ou menos simples, também que pode ser usado como uma introdução e que acaba por servir como um jogo para treinar aqui a gestão de diferentes capacidades e diferentes recursos. Também diria que é um bom jogo, apesar de não ser muito bem cotado no Board Game Geek. Portanto, ficam aqui todas as minhas recomendações. Porquê? Porque apesar de serem mal classificados, eu recomendo praticamente estes jogos todos. Aqui à exceção talvez do Vem aí a Troika e do Meeple War, que não tenho muita certeza se realmente será bom jogo ou não. O Vem aí a Troika continuo a dizer que tenho porque pela questão gráfica e do tema. Os outros, o Meeple War, ainda não tenho a certeza se realmente será um bom jogo ou não. Quanto aos outros, eu diria que recomendo, mesmo aqueles que ainda não experimentei, das reviews e dos conteúdos que fui procurar sobre os jogos, pareceram-me todos interessantes, cada um à sua maneira. De notar que na minha ludoteca estão muitos Eurogames, a maior parte deles, a esmagadora maioria, e quase todos eles muito bem cotados. Portanto, não é de admirar que jogos como o Pixie Queen ou o Ligno
que tiveram muito boas reviews até e muitas recomendações positivas possam aparecer aqui nesta lista. Não é de estranhar que isso possa acontecer. Pronto, fica aqui o meu top 10 dos piores ou dos mais mal classificados no Board Game Geek, que não significa que sejam maus jogos, que não significa que eu não gosto deles, mas acabou por ser um desafio interessante, então ver se os nossos gostos pessoais, porque a ludoteca resulta sempre dos nossos gostos pessoais, ou então daquilo que nós queremos fazer com os jogos, se então bate certo com a maioria da comunidade dos gamers. Portanto, Deus,